me parecem que devem ser colocadas por todos os senhores tributaristas, auditores e economistas. E é interessante que o debate tributário, quando eu estava na faculdade, os cursos de finanças públicas, etc., normalmente eram os cursos que tratavam da questão tributária. Né? Tributo, imposto era coisa de economista. Era coisa de economista. Economista que discutia. Era o Musgrave, era aqueles outros grandes economistas que discutiam tributo. Hoje, o tema é discutido muito mais por advogados tributaristas do que por economistas. Curioso isso. As preocupações dos economistas com relação à eficiência econômica, com relação à neutralidade, aos impactos tributários no funcionamento da economia, está sendo sobrepujado hoje por uma visão mais judicial, mais institucional da questão. Competências, acordos. Por quê? Porque os fatores de produção hoje são muito móveis. Os fatores de produção hoje são completamente diferentes daqueles que existiam na economia industrial, na economia analógica do século passado, quando foram criados os tributos que hoje ainda compõem a cesta de alternativas à nossa disposição. O mundo está mudando muito rapidamente. Então, hoje, o tema passou a ser alvo de um interesse muito grande dos advogados tributaristas conjuntamente com economistas. E eu antevejo que dentro de 10 anos, um terceiro grupo de profissionais vão se juntar aos economistas e aos advogados tributaristas, que serão os políticos. A cada momento que passa, eu vejo que o componente político da política tributária mundial passa a ser muito mais de interesses nacionais, de formação de grupos, de luta de poder, de busca de competências que acabam sempre desembocando num debate político. E esse é o tema que eu queria chamar a atenção, antes de finalizar aqui a minha apresentação. E isso aqui eu lanço um desafio, principalmente a você, Verde, e ao professor Nuno aqui, que são tributaristas que provavelmente estarão mais engajados em debates internacionais, multinacionais acerca de política tributária do que eu. O mundo está mudando de tal forma e com tamanha rapidez que exige uma revisão de boa parte dos nossos conceitos. O maior economista, um dos mais renomados economistas, Vito Tanzi, que muitos dos senhores devem conhecer, já teve várias vezes aqui no Brasil, ele menciona isso num texto que ele escreveu em 2000, 2001, onde ele dizia: o mundo está mudando muito. O mundo está desafiando permanentemente a todos aqueles que se dedicam a questões tributárias de acompanhamento do processo de produção e da extração de recursos desse processo de produção. E ele menciona: mas nós temos na nossa caixinha de ferramentas um modelo que se tornou um modelo, eu diria, quase que de uso unânime no mundo, que é o imposto sobre valor agregado e o imposto de renda, o imposto sobre consumo e o imposto sobre a renda. E as dificuldades de exploração desses dois tributos, da forma como eles se encontram hoje, é crescente, em função das inovações tecnológicas que estão acontecendo no mundo. Então, Vito Tanzi dizia: duas novidades tributárias surgiram recentemente que hoje compõem a nossa cesta de instrumentos, né? Nossa caixinha de instrumentos.
A primeira, o IVA, foi criado na década de 20, século passado, por uma economia industrial, onde se falava em cadeia de produção. Hoje não existe mais cadeia, hoje existe rede de produção. Hoje em dia não se fala mais nem rede de produção, quer dizer, o sistema de produção hoje é tão inovador e tão surpreendente a cada momento que nós temos sequer condições de caracterizá-lo adequadamente para montar sistemas tributários adequados. O mundo está mudando de tal forma que modelos criados na economia industrial estão enfrentando dificuldades cada vez mais desafiadoras, como disse, desafios cada vez mais difíceis de serem superados. Eu, por exemplo, um exemplo que eu dou algumas características de tributos convencionais são exigidos para a sua operacionalização. Por exemplo, o conceito de territorialidade. Residência da empresa, residência do consumidor. Isso hoje é um conceito que está se tornando cada vez mais difícil de ser caracterizado com alguma precisão. As empresas, os intangíveis, a mobilidade de todos esses fatores em todo o mundo, com tecnologia de nuvem hoje em dia, torna conceito como esse, por exemplo, de difícil entendimento por nós, operadores da política tributária.